Bom dia, gente. Tudo bem? Feliz Dia das Mães, para as mães que estão aqui, né? Um exemplo forte de amor, né? De luta. A força de vocês são um exemplo para nós homens, né? E temos muito que aprender, né? Em relação a tudo, ao amor de vocês pelos filhos, ao sentimento que a mãe, né? Principalmente a mãe, mas a mulher no geral coloca, o olhar, ela sempre vê um amor, coisa que o homem na sua ignorância ainda não consegue enxergar completamente, né? Então tiro pelo exemplo da minha mãe, pelo exemplo da minha esposa, a guerreira que ela é, a pessoa que ela cuida tanto de mim, dos meus filhos, mesmo quando chegou a ser hospitalizada, né? E conseguir ter esse amor, sempre pensando na gente. Então, feliz Dia das Mães. E, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira, estou com a lição de abertura. E a lição do livro Caminho, Verdade e Vida é a lição número 97. Eu queria convidar a todos que a gente possa realmente entregar ao nosso coração essa mensagem maravilhosa, né? Na manhã desse domingo. E a lição, ela é intitulada Amas o Bastante? Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Isso está em João capítulo 21, versículo 17. E ele começa assim: A os aprendizes menos avisados é estranhável que Jesus houvesse indagado dos apóstolos por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso desse mundo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito que tuas indagações. São louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Essa lição, geralmente eu faço uma prece e abro para fazer a abertura, o evangelho, né? Mas hoje eu quis falar um pouquinho do Dia das Mães, né? Então se fala muito do amor. E eu realmente escolhi essa lição. A dedo hoje eu falei, cara, eu vou escolher a lição. Porque não está falando de mãe, mas está falando do amor. E faço essa comparação porque, como eu disse, porque o amor de mãe é o único amor comparado ao amor que Jesus sente por cada um de nós. Não existe outro. Porque a mãe, ela ama verdadeiramente, de todo o coração, de toda a sua alma, de fazer tudo pelo seu filho. Então a lição, ela quando vem falar amas o bastante,
né? E Simão fica triste um pouco com isso, com a pergunta que Jesus faz, porque ele faz essa pergunta 3 vezes. Mas é porque Jesus estava preparando Simão, que se tornaria Pedro, para ir atrás das pessoas, levar esse evangelho. E a preocupação de Jesus não era como ele ia levar o evangelho, é se ele realmente amava. E aí eu faço essa pergunta também para vocês: amas o bastante? Será que a gente ama ainda verdadeiramente os irmãos que estão aqui dentro, como a gente ama o nosso filho, como a gente ama a nossa família? Simão ia se tornar um pescador, mas não de peixes, e sim de almas. Aquelas almas perdidas que somos nós hoje, almas encarnadas, que estavam perdidas assim como nós estamos perdidos, nas escolhas que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, com as nossas más tendências, com os nossos pensamentos negativos, com as coisas que buscamos para a nossa vida, com o vício, com a vontade de só querer o material e o espiritual. Então essa era a preocupação de Jesus. Ele queria ter certeza, e ele sabia e conhecia o coração de Simão, assim como ele conhece o coração de cada um de nós aqui. De cada um. E Jesus, em nenhum momento, ele disse que tiraria os problemas de nossas vidas. Mas ele prometeu estar conosco até o final de nossas vidas. Até o final de nossas vidas. E ele está. É que a gente, quando a gente olha para as coisas com um olhar material, a gente não consegue entender essas coisas ainda. Porque a matéria, ela tapa, né, o lado espiritual, as coisas lindas que a vida nos oferece. A matéria, o apego à matéria faz com que a gente deixe enxergar tanta beleza, a beleza da natureza que Jesus nos dá, dos animais que vivem ao nosso redor, dos nossos irmãos que aqui estão. Sim, porque as nossas diferenças são uma beleza para Deus. Porque o diferente faz ser tudo diferente. Deus nos ama e quer que a gente aprenda a amar assim como Ele nos ama. Por isso que Ele deu essa bênção que se chama-se reencarnação. Porque somos espíritos eternos. Uma vez que fomos criados, não morremos mais. Morremos na matéria, no hoje, mas o espírito sobrevive a tudo isso, como sobreviveu a tudo o que nós passamos nas nossas reencarnações anteriores. Mas precisamos ainda amar verdadeiramente, porque amando verdadeiramente as coisas se tornam mais fáceis. Como a lição aqui fala no finalzinho, ele fala o seguinte: se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, que é o amor, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. E sabe quem é que sabe isso aqui? Quem pratica a caridade. Quem vai em hospital, quem frequenta asilo, que está fazendo algum trabalho com pessoas menos desfavorecidas. Porque a gente consegue enxergar que a gente não tem problema. E a gente começa a amar essas pessoas verdadeiramente. Porque a gente começa a ter compaixão pelo sofrimento, pela vida miserável que essas pessoas têm lá fora. Miserável porque nós fazemos a vida dessas pessoas miseráveis. Porque quando eu deixo de amar, quando eu deixo de ajudar, quando eu deixo
de, de querer o bem daquelas pessoas, de querer estar próximo, escutar, eu estou sendo miserável. Não só com ela, mas comigo mesmo. Então que a gente possa refletir um pouco mais nessa pergunta que Jesus fez a Simão, mas que eu agora passo para vocês, porque essa lição ela foi para mim. Será que eu amo verdadeiramente? Apesar de ter escolhido, mas foi uma lição que tocou em mim. Não é a primeira vez, esse livro já li essas lições várias vezes. Mas sempre tem algo diferente. Tem sempre algo que a gente descobre que tem que mudar. Sabe, que é muito fácil eu estar aqui falando, mas será que eu estou praticando tudo isso que eu estou falando aqui? Não, eu tenho consciência que não. Mas eu sei que eu estou no caminho, porque eu estou estudando, a lição me tocou, espero que possa tocar o coração de cada um de vocês, porque quando toca, ela traz transformação na nossa vida. E vocês podem perceber isso, porque cada um de vocês aqui, que já frequentam a casa, que chegaram aqui, e se vocês parar para olhar para vocês hoje, vocês não são mais as mesmas pessoas de quando chegaram aqui. O entendimento das situações, das coisas, são diferentes. Porque esses ensinamentos, ele nos prepara para a vida, para as coisas que a gente vai enfrentar. Ele tira medos que nós carregamos de outras vidas. Ele afasta a nossa ignorância, porque quando a gente tem esse conhecimento, a ignorância se afasta. A ignorância no fato geral das nossas atitudes, de como falamos, como pensamos, como agimos. Ele dá o entendimento de que só o amor é capaz de transformar as pessoas. E transforma. Transforma porque ele toca. E uma vez que a gente ama verdadeiramente, é o que a lição fala. Nenhum problema será grande, porque o amor, ele está acima de tudo. Tudo. Aí vocês devem pensar, por que isso tem a ver com as mães, já que eu falei agora há pouco? Porque a mãe, por maior que ela esteja um filho problemático, ela consegue enxergar naquele ser um amor que muitos de nós não conseguimos enxergar. Ela consegue ter a esperança de que aquele filho vai ser uma pessoa melhor no futuro. Ele pode não ser melhor nessa vida, mas ela sabe dentro dela que lá na frente ele vai evoluir. E vai. Todos nós. Amas o bastante? Essa pergunta que Jesus faz. Que essa pergunta possa ficar no nosso coração. Que todo dia, ao acordar, a gente possa ter a certeza de amar verdadeiramente os nossos irmãos lá fora. Que ao deitar a gente possa refletir, amas o bastante? Refletir se eu realmente amei durante o dia, me calando da ignorância do meu irmão que ainda não tem esse conhecimento. Refletindo se as oportunidades que apareceram na minha vida eu soube aproveitar. No irmão que precisava de ajuda, num cobertor, de uma comida, de um dinheiro, que muitas vezes nós julgamos porque falamos sou imigrante e trabalho, ele é americano e está pedindo dinheiro. Não sabemos a condição de ninguém. Quantas doenças estão dentro do nosso corpo, nos impedindo de fazer algo na vida dos outros ou na nossa própria vida. Que possamos, para amar o suficiente, temos que tirar esse véu, que é a matéria, que bloqueia essa parede dos nossos olhos, para que a gente possa ver com o lado espiritual e entender
que só o amor transforma. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu desejo verdadeiramente um feliz Dia das Mães, que a gente possa aprender com essas mães um pouco desse amor verdadeiro. Meu muito obrigado a vocês, mãe, pelo amor, por acreditar sempre em nós, filhos. Então, convido agora que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão. Gratidão, primeiramente, pelo dia de hoje, Jesus. Gratidão pelas mães aqui presentes, pelas que por alguma razão não puderam estar aqui. Gratidão, Jesus, pelas mães que estão no presídio, que por algum motivo fizeram alguma coisa errada, mas que possam nesse momento receber essa prece em gratidão, porque tiveram a coragem de gerar a vida, independente da situação. Gratidão e proteção àquelas mães que por alguma razão estão nos hospitais, tentando vencer as doenças do corpo e da alma. Gratidão, Jesus, por ter dado a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome no dia de hoje, te agradecendo por todas as oportunidades que traz através da lição de abertura do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Lições essas que transformam as nossas vidas todos os dias. Que possamos estar com o nosso coração aberto na manhã desse domingo para ter esse entendimento e receber todo esse conhecimento com amor, com o Teu verdadeiro amor. Abençoe o nosso dia, a cada irmão que aqui vai estar presente, o Dino com o Livro dos Espíritos, o Luiz com o Evangelho. Obrigado, abençoe nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, muito obrigado. O Dino está com o Livro dos Espíritos, então... Quem não me conhece, meu nome é Dino. A gente vai agora estudar o Livro dos Espíritos de hoje, que eu acho que tem um pouco a ver também com o que o Rafael trouxe e o dia tão especial, o Dia das Mães, né? O Evangelho também, né? Novidade. Nós estamos hoje, vamos terminar, né, o capítulo 7, que é da Lei de Sociedade, e nós vamos estudar laços de família. Interessante, né? A pergunta de hoje é a 773, e exatamente começamos em laços de família. Gostaria de lembrar a todos que o Livro dos Espíritos é uma parte do estudo, né, que a gente faz, e a participação de todos é muito bem-vinda, tá? Para que a gente possa aprender junto e ver diferentes colocações e maneiras de enxergar esses ensinamentos que veio dos espíritos da codificação. Bom, laços de família. A primeira pergunta que Kardec fez quando chegou nessa parte do Livro dos Espíritos, ele falou assim: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Interessante, né? Ele começou laços de família já olhando a relação entre os animais e não ao homem. Mas a resposta dos espíritos superiores é o seguinte: eles falam assim: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Logicamente, né, que a gente está vendo aqui a perfeição do Criador, né? De dar o princípio desse amor aos animais, para que eles possam fazer o que é uma lei, né, da reprodução, para que eles possam dar continuidade à própria espécie, e, quando nascidos independentes,
esse princípio reside dentro até dos animais, o que não se pode comparar conosco, com o homem. Porque o animal, ele vive a vida material. Lógico que tudo que está presente nesse planeta, vamos falar do nossa casa, tem o objetivo de evolução. Assim como o próprio planeta, o mundo vegetal, o mundo animal também evolui. É só a gente olhar para trás que a gente vê a própria evolução. Mas o animal não vive a vida moral. Não chegou a esse estado de vida moral. O homem, sim. Nós vivemos a vida moral. O estágio é outro. A evolução não só da matéria, mas também a evolução do espírito, que a gente sabe que é a finalidade que nós temos, é a evolução do nosso espírito, não da nossa matéria. Aliás, a matéria não, só vai passando com o tempo, vai só ficando mais complicado. Mas o espírito, sim, ele tem que como se diz, o objetivo, né, de evoluir. Por isso que existe essa diferença. Por isso que existe essa ligação, né, das famílias, do pai, da mãe, dos irmãos que vivem dentro da própria casa, não é isso? Isso faz parte desse contexto de evolução espiritual. Nós recebemos as pessoas dentro de nossa casa, né? As mães recebem os seus filhos, formam as famílias, vivendo, como o Chico falava, aquele cadinho ali que muitas vezes está fervescendo, né? Mas ali o objetivo é esse, é a nossa ligação com aqueles a quem tivemos obrigações ou temos continuidade, temos algo a pagar, temos algo a receber, mas o objetivo é da evolução familiar. Por isso não se pode comparar essa ideia de que porque os animais vivem dessa maneira e o homem não. Da mesma maneira, a gente sabe que os animais não vivem no karma. Nós vivemos no karma. Porque a nossa inteligência já não é mais o princípio inteligente. Eles não têm a responsabilidade de ter o karma. Nós temos, se nós fizermos algo que agrida a lei de Deus, né? A lei divina, que são o que nós estamos estudando nesses capítulos todos, nós vamos ter que ressarcir pelo ato cometido. Então, não é uma pergunta estranha, mas muitas vezes é muito elucidativa, porque nos dá exatamente a ideia de qual que é a diferença que nós estamos, né? Muito claramente. Alguém quer colocar alguma coisa? Porque esse capítulo é pequenininho. São só 3 perguntinhas. Deixa eu ver se eu tenho um... Não? Podemos seguir então? Ok. Ok, então vamos lá. A pergunta 774. Eu até não passei para frente, deixei uma coisa para trás na resposta, tá? Então, os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto da conservação dos seres a que deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, está ela com a sua tarefa concluída, né? Então nós já respondemos essa parte aqui. Na 774, olha só, Kardec faz a seguinte pergunta. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E aí? Seria realmente isso? Alguém quer colocar alguma coisa antes da gente responder? Seria simplesmente costumes sociais? A maneira como nós vivemos é diferente da maneira como os animais fazem? Fala, Carlos. Não. Não. Quem tem costume
de ler as obras espíritas, ver o trabalho que a espiritualidade tem para organizar uma família, fazer com que os afetos e desafetos do passado se unam para ali eles ajudarem um ao outro. Então, a pergunta não, a família está aí para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa crescer e para que a gente possa pôr em dias erros que a gente cometeu no passado. E esse afrouxamento, né, essa separação, como ele pergunta aqui, esse abandono, vai fazer com que a gente postergue coisas que a gente precisaria acertar nessa vida. A gente fala que, a gente sabe que a obrigação, o compromisso dos pais para com os filhos é criá-los e educá-los e dar um direcionamento para que eles tenham uma vida moral e espiritual cada vez melhor. E em determinado momento, essa situação ela se inverte. Passa a ser obrigação dos filhos ter cuidar dos pais, se eles assim precisam, no caso da idade ou de alguma doença. Então, ajudar e assistir da melhor forma possível. Com certeza. A gente sabe, o Carlos trouxe um ponto super interessante, que a gente, né, sabe que a programação, a não ser em coisas, em encarnações compulsórias, mas a programação é muitas vezes feita. Nós escolhemos muitas das coisas, a família, nós escolhemos os lugares que vamos nascer, como vamos viver, quais são as situações. Não que seja tudo programado com o destino já ter traçado. Não, as coisas podem mudar de acordo com a vida, ela é dinâmica. Mas isso é uma verdade, porque a espiritualidade, olha só, responde da seguinte maneira. Ela, e dá uma cutucada, que ela fala assim: diverso dos animais é o destino do homem, ou seja, diferente dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-los como estes? A própria espiritualidade já responde. Por que o homem quer compará-lo aos animais se o destino é diferente? Ué. Então, assim, já pergunta, qual o motivo dessa pergunta, Kardec? É tipo assim, né? Nos dias de hoje a gente falaria dessa maneira. Qual o motivo dessa pergunta? Aí ele continua: há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertado tornam os primeiros, ou seja, mais apertado é do que os laços sociais. Né? Viver em sociedade, nós somos gregários, nós temos que viver em sociedade. Faz parte para que a gente continue progredindo junto, continue evoluindo, continue transformando as coisas. E esses laços são importantes. Nós temos amigos, nós, né, convivemos com as pessoas de trabalho, temos amigos que são muito mais família, muitas vezes, do que a própria família. A gente vê tudo isso. Mas o laço de família, o laço sanguíneo, ele é muito mais apertado do que o laço social. Porque ali, sim, não somente tem a situação de progresso, mas tem a situação de progresso do espírito. E a gente lê esses negócios e muitas vezes a gente olha para a própria família da gente e a gente fala assim, né, tem que pensar um pouquinho. Eis porque o segundo... Ok, então ele fala assim, então torna o mais apertado que o primeiro. Eis porque os segundos, né, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Das duas maneiras. Vivendo dentro de família, onde nós temos
a consanguinidade, não importa quem seja, a gente vai aprender a amar, vamos aprender a perdoar, vamos aprender né, dentro da família, muito mais fácil, mas a família faz parte da sociedade também, que nos ajuda. Kardec, então, nos remete aqui à pergunta 205, né, para complementar a essa aqui. E a gente voltando na pergunta 205, que está em parentesco e filiação, no início do Livro dos Espíritos, a pergunta do 205 é a seguinte, e eu achei interessante quando eu li isso aqui. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Isso são algumas pessoas questionadoras da doutrina espírita, né? A gente estuda, mas tem pessoas que questionam, você sabe disso. Então, como fazê-los anteriores à existência atual? Ou seja, né, destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Aí vem a resposta. Ela, ou seja, a reencarnação, né, os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Ou seja, nossa família hoje, que a gente tem consanguíneo, nós temos essa afeição maior. Mas em sociedade, a gente está aqui hoje reunido. Por quê? O Luiz está aqui, eu não sei, a gente tem essa convivência hoje, né? Mas, independente de quem eu seja ou ele seja, nós não sabemos qual foi o nosso passado, qual foi a nossa relação. Eu até acho que eu sou meio parecido com o Luiz. Então, assim, algumas coisas, né? Então, a gente, né? Então, assim, a gente pode sim ter. E é por isso que existem as afinidades extrafamiliares que são muito maiores do que as da própria família. Todo mundo sabe dessas histórias, não é verdade? Mas aí, olha só, continua na 205A, ele fala assim, ela, ou seja, a reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. Fato, né? Mas assim, a resposta é exato, né? Sim, pode ter sim. Mas essa importância assenta no orgulho. Gente, eu sempre falo isso aqui. Para você entender a doutrina dos espíritos, a primeira coisa que você tem que deixar de lado é o seu orgulho. Eu falo por mim. Porque quanto mais você deixa e vê a sua insignificância perante a Deus, você vai entender melhor. Se você ficar questionando muitas coisas mas como se você soubesse mais, entende? Ou seja, exercendo seu orgulho, complica mais. Você ter a humildade, a entender as leis de Deus e saber que está tudo sob esse controle, te leva melhor, porque além deles responderem dessa maneira, né, fala exato, a importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. A gente só quer, ninguém quer saber quem que nós fomos ou quem foi o nosso antepassado. A gente quer que, né, seja o rei da Inglaterra, né, não queremos que seja um bandido, né, ou uma pessoa devassa. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Quem pergunta, questiona, né? Não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade
que Deus formulou as leis da natureza. Tomou, papudo? Né? Entendeu o porquê? Deus não precisava. Aliás, vai consultar a gente para quê? Não é verdade? Existem pessoas que a gente convive que, se acho que Deus tirasse férias, a gente poderia falar: vocês tomem conta aí, porque você sabe de tudo, então vai lá e fica no controle aí por uma semana aí até ele voltar, porque é verdade aí. Tem pessoas que, sabe, não tem. O orgulho é muito maior, a vaidade é muito maior. De entender, para entender, né? Até que a própria natureza se encarga do processo de esclarecimento. Verdade? Alguém quer colocar alguma coisa ou não? Eu quero a explicação é Oi, fala. A explicação é muito pessoal. Uhum. Eu acho que eu sou o filho de sua cadeira. Você tem sentimento para alguém? Não. Nunca tive. Pelos filhos? Não, nunca tive. Mãe? Nunca tive. No dia que meu pai ia falecer, eu cheguei na segunda-feira e na quarta. Ele me deu uma encarada tão grande, naquele momento eu vi o quanto nós éramos inimigos. Entendeu? E, por exemplo, minha menina tinha 3 anos de idade, no Governador Valadares, levei na bezedeira, ela olhou para mim e falou assim: sabe, é uma viagem tão longa, tão longa, tão longa, ela esqueceu o mundo. E eu vim daqui. Aí eu te pergunto, eu só fui ajudar a criar, produzir aquelas criaturas, meus 3 filhos? Eu sou o único da família que desliguei de tudo, de todos? Eu não tenho sentimento por ninguém? Aí a vida foi me lapidando, quando eu conheci o jeito, fui mal, fui aprendendo devagarinho. 3 meses para cá, ou 4 meses para cá, eu senti uma pancada boa de sensibilidade. Eu comentei com essa moça aqui. Eu estava saindo no exame do raio-x e de repente um sujeito, vou falar assim com a nobreza da minha prepotência. Tá? Feio, horroroso, saindo de um carro para se colocar na cadeira de roda e alguém tentando ajudar. Mas que foi tão espontâneo de minha parte, eu falei: você precisa de ajuda? Aí outra pessoa deixou 2 carros correndo, pegou: não precisa não, muito obrigado. Mas naquele momento eu senti uma mudança em mim. Fui pro meu carro, lá chorei. Puder sentir esse sentimento. E aquilo veio me melhorando dentro de mim, está aumentando. Aí eu te pergunto, estava escrito isso tudo? Eu que criei? Falei: melhor você esquecer. Eu sou um caminho bonitinho, você está fazendo, você vai ficar louco. Então essa é a essência desse aí que você acabou de citar, essa questão de assim com a outra. E a gente tem que procurar, a coisa mais difícil do mundo é quebrar nossa luz, nossa vaidade, nossa estupidez, sentir aquilo que você falou como um mínimo grão de areia. Você vai crescer muito mais sem se exibir para ninguém. E vai começar a jorrar dentro de você essa potência humilde, simples, para tentar ajudar alguém. Hoje eu enxergo alguém necessitado mesmo, em todos os sentidos. Mentira, estou começando a enxergar. É difícil essa mudança também. Se eu trago esses traços de bioreencarnações, eu não sei. Mas é difícil essa mudança. É por isso que eu frequento isso aqui. Uma vez quase que eu ia brigar aqui dentro, eu vou citar isso aqui agora. Alguém falou: com essa pessoa que vem, tem 15 anos, está aqui. E acabou. Eu falei: graças a Deus, acabou. Mas é isso que a minha insistência... Mas o que eu queria falar? 15 anos que está aqui e o quê? Não sei. Pode deduzir. Quem não está participando... É o que briga antes, sabe? É a história do... Você entendeu? Não está participando, não está ajudando. Mas a bênção que eu recebi nessa casa de aceitar a minha lapidação. Entendeu? Isso é importante. A gente não estou citando isso aqui agora, mas a gente não desistir. Enquanto está no caminho do bem, vem de tudo ao contrário, te empurrando ao contrário. Com certeza. Não só de você estar aqui já é uma ajuda enorme. Sério mesmo, porque é para isso que a gente vem, né? Para a gente lapidar a gente mesmo. Porque a transformação começa com a gente, né? Se você não conseguir transformar você, vai transformar o outro como? Não funciona. Pode? No estudando o livro dos médios, o único que eu fiz foi esse. Que maravilha que é aquilo. Que aprendizado. O livro dos médios? Que estupidez de aprendizado que é aquilo. Entendeu? Mas é isso. Não, tá certo. Obrigado pela sua contribuição no meu livro dos Espíritos. Tá vendo? Sempre tem ajuda. Fala, Carlos. Vale lembrar que muitas das vezes a nossa família, quando é planejada pelo mundo espiritual, nem sempre ajuda os amigos.
esses afetos para que a gente possa, através Exato. dos laços sanguíneos, Sim. se restabelecer e refazer, desfazer a animosidade e se restabelecer, aprender a amar. Sim. O amor liberta. Na maioria das vezes. É. O amor liberta, gente. Entendeu? O amor liberta. Quebra as correntes. Uma das coisas que eu tinha dificuldade de entender era o karma, né? Você você mata uma pessoa e um outro que vem te matar, mas você fala, mas vai virar um ciclo vicioso esse negócio, né? Até quando eu entendi a lei de amor. Quando você ama, você liberta. Quando você perdoa, você liberta. Quanto mais você odeia, quanto mais você tem ranço com a pessoa, mais acorrentados vocês estão. E mais vezes vão ter que vir junto para poder chegar ao extremo, muitas vezes, de virem até em situações muito difíceis. Certo? Então, assim, tudo o que acontece está dentro das leis de Deus. Então, nós não precisamos ficar questionando a Deus dentro do nosso orgulho. Por que Deus deixa acontecer isso? Por que Deus deixa acontecer? Eu escuto isso o tempo todo. Eu fico calado, eu não falo mais nada, porque então, um dia você vai entender o porquê. E quando não tem mais jeito, porque vem que eu único também. Porque tu melhorava o outro. Outras coisas mais, mas é isso mesmo. Podemos então ir terminando? Está acabando aqui. Ó, na 775, que nós terminamos esse capítulo, terminamos Laços de Família. A pergunta é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que aconteceria com a sociedade se nós relaxássemos os laços de família? A resposta é a recrudescência do egoísmo. E é exatamente isso. Nós voltaríamos à idade da pedra. A gente ia guerrear, a gente ia brigar mais, a sociedade ia simplesmente desabar. Sem o tijolo da família, esse arrimo não se sustenta. Então é isso que está falando essa resposta simples aqui. O egoísmo. E quando a gente volta para o egoísmo, nada funciona. Porque o egoísmo é olhar para o próprio umbigo e os outros que se... Né? O egoísmo é achar que nós somos melhores, é achar que nós sabemos mais. E é onde as coisas não acontecem, é onde existe a desavença. Então, sem o tijolo familiar, não adianta, a sociedade se desfacela. Verdade? Bom, está acabando, gente. Eu trouxe um negócio aqui. Não sei se vai dar tempo ou não, mas eu vou falar para vocês. Esse livro aqui chama Reencarnação em Xeque. O Luiz deve conhecer. É excelente, tá? Para você entender o que é e por que e como funciona a reencarnação. Eu ia ler a primeira parte aqui quando fala dos laços de família, mas como o meu tempo está acabando e eu tenho que passar para o Luiz, eu vou ler uma coisa que eu vi e achei interessante. Né? Na questão 773, né? Que fala que os espíritos explicam os laços de sangue e não criam necessariamente os verdadeiros laços espirituais, mas servem como oportunidade de progresso, reconciliação, aprendizado e amor entre os espíritos. O Dia das Mães pode ser visto justamente sob essa óptica espírita, mais do que homenagear apenas a maternidade biológica. É um momento de reconhecer os espíritos que assumem a missão de cuidar, orientar, proteger e amar. Muitas vezes, mães e filhos reencontram-se para fortalecer afetos, reparar erros do passado ou evoluir juntos, segundo a visão espírita, né? A família é uma escola de evolução espiritual. O amor verdadeiro ultrapassa a existência física. As dificuldades familiares podem representar oportunidades de crescimento e reconciliação. A maternidade é uma das mais elevadas expressões de renúncia e amor. Então, a reflexão de hoje é: os laços da alma são eternos. Deus permite os reencontros familiares para que, através do amor, aprendamos a evoluir junto. Mãe não é apenas quem gera um corpo, mas quem ajuda a iluminar um espírito. Feliz Dia das Mães a todas as mães presentes, ausentes, biológicas, adotivas e espirituais, né? Um beijo para vocês. Aproveita o dia.
Ok? Obrigado. Luiz vai fazer o Evangelho. Bom dia a todos. É interessante que quando o Rafael abriu a respeito desse item, amas-o bastante, né? E hoje estamos de volta, depois de uma viagem, uma fériasinha, pegando um solzinho do Brasil, né? E foi muito bom. É interessante que quando estive lá, por coincidência, foi uma reinauguração de um museu na cidade onde eu nasci, em Anápolis, né? Meu sobrinho, o arquiteto, foi um dos responsáveis para organizar. E ele nos fez o convite de visitá-lo, né? Eu fiquei com medo de entrar, porque poderia não deixar eu sair, né? Porque peça de museu, sair e vai embora, né? Brincadeiras à parte, só para nós soltarmos um pouco a expectativa. Mas quando adentrei ao museu, vi coisas que os jovens não conhecem. Nós, que somos mais maduros, né, temos consciência de como a vida era difícil para todos nós naquela época. E o intelecto humano foi desenvolvendo esses objetos para que nós pudéssemos ter não só o conforto físico, mas libertar a nossa mente de certas amarras que nos prendiam aos propósitos de sobrevivência comum entre os homens. A subsistência, a caça ao alimento, a provisão das coisas tomavam muito tempo, principalmente das mulheres antigamente. E eu dei de cara com um ferro à brasa, vários. Um deles eu quase não consegui pegar, de tão pesado que era. Então, não se precisava ir para os gyms da vida, né? Era tudo. Então nós observamos, e eu observei um fato que mais me impressionou, foi a evolução da comunicação. Como isto evoluiu em nossas mãos, né? O telefone antigo e outras coisas, a comunicação entre os homens é um dos principais objetivos de nós estarmos comunicando uns aos outros. Nós não somos seres isolados. Nós precisamos nos agregar. Nós precisamos de um ao outro para darmos um share naquilo que pensamos, naquilo que nós realmente vivenciamos no nosso dia a dia. Compartilhar emoções, compartilhar todos os aspectos. Mas nós estamos esquecendo de um fator. Muitas das vezes isso nos isola, nos deixando intimamente isolados uns dos outros, que dentro do nosso próprio lar nós não reconhecemos uns aos outros. Nós nos isolamos, deixamos que aqueles que são hoje os nossos filhos, entregues a pessoas que não nos conhecem, mas querem influenciar a vida de alguém que está em formação. E o Cristo, como sempre, já prevendo tudo isto, nos apresentou propostas. E nós vamos ver dentro do conceito, da etimologia da palavra, o que é uma proposta. Uma proposta é uma sugestão, é uma oferta, plano ou projeto apresentado a alguém para apreciação, aceitação ou realização. Não é? Que proposta o Cristo nos fez? Uma das principais propostas, e que todo mundo hoje diz aqui, foi a proposta de amarmos uns aos outros. Esse é o principal processo que nós vamos nos encontrar como criaturas humanas, capazes de vivermos e coexistirmos numa sociedade. Uma sociedade em paz. Porque nós não estamos sabendo conviver uns com os outros. Nós não estamos sabendo. Porque a nossa dificuldade é criarmos em nós uma proposta que este ser maior nos trouxe, de que é a proposta do amor. E com isso ele vem nos trazer algo que se chama, nos trouxe uma proposição.
propôs a nós essas propostas para que nós pudéssemos assumir o quê? Um propósito. Qual o propósito que o Cristo nos colocou? De amarmos uns aos outros. E um conceito da etimologia da palavra propósito é intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio. Aquilo que se busca alcançar com alguém que nos propôs algo. É ou não é? Será que nós estamos realizando o propósito da proposta do Cristo em nossas vidas? Cabe a cada um de nós fazer uma retrospecção naquilo que nós estamos vivendo hoje. E isto vem de encontro a certos aspectos que foi tratado aqui. Quando o Rafael trouxe essa proposta que o Cristo fez a Pedro, amas-o bastante? Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? 3 vezes, para que ele pudesse assimilar a proposta que foi dada a ele. E Pedro, com o propósito de realmente sentir e observar que o Cristo estava colocando a ele algo que lhe fez sublimar um pouco mais, acatou. Tanto é que ele amou. Mas muitas das vezes aquele medo de ser preso, quando alguém lhe perguntou, este homem estava com aquele que foi preso. Ele recuou. Não. Medo, ressentimento. Não sabemos o que este homem naquele momento sentiu. Mas nós hoje temos algo que nos faz trazer à tona novamente as propostas do Cristo. Essa doutrina que hoje mexe com o nosso intelecto, para mostrar que somos capazes hoje de resistir às tentações que nós estamos vivendo no mundo e para verdadeiramente amar. É ou não é verdade? O nosso intelecto hoje já está pronto para que nós possamos entender que devemos sair da área da intelectualidade e sublimarmos o nosso pensamento para que nós possamos, sim, alcançar aquilo que é o propósito que o Cristo nos trouxe. Amarmos uns aos outros. Por isso, quando ele coloca no capítulo 15, que faz um trecho, que tira um trecho do Evangelho que está no capítulo do Evangelho de Mateus, é Mateus 25, 31 a 46. E assim ele diz: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á ao trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. É interessante que o Cristo usava essas analogias, porque na época os pastores tinham a criação de cabras e ovelhas. E como esses dois animais são distintos uns aos outros, havia essa separação. Nada além do que analogia. Para que aquele povo simples começasse a entender o que ele estava propondo. E ele continua: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer. Não é, Rafael? Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e foste me ver.
Então respondeu-lhes os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Isto está retirado do Evangelho de Mateus, na íntegra. Por isso essas palavras que hoje nós ouvimos, diabos, os anjos malditos, são figuras alegóricas. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes dirá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Interessante isto, né? Há mais de 2000 anos. Muitas das vezes nós, como figura de retórica, usamos, já vi e já usei também, se o Cristo entrasse naquela porta, naquele momento, o que nós faríamos? O que nós ofereceríamos a Ele? Veja bem que o Cristo transformou isso, não é necessário que ele entre, mas há alguém que está necessitado do amparo. É a ele que nós estamos auxiliando, em nome de um ser que nos fez uma proposta de amor. Simples. E nós achamos que isso é tão complexo que usamos da intelectualidade para analisarmos primeiramente: nossa, mas que indivíduo que está ali, mal cheiroso muitas das vezes, ranzinza, que não dá nem um oi, nem um boa tarde, nem um bom dia. Nós usamos o intelecto para analisarmos o comportamento daquela criatura que vem até nós. Mas no íntimo nós não conhecemos a essência do que ele está passando. Nós esquecemos de usar o bom senso do amor. E essa essência divina, ela está intrínseca em todo o universo. Da nossa Terra, que é tão pequenina, que está afastada do centro da galáxia, num canto lá da periferia da galáxia. Por isso é que nós observamos a Via Láctea, que é aquela coisa brilhante quando nós observamos do céu. Porque ali estão os planetas e os mundos mais evoluídos. Nós moramos na periferia. Um grãozinho de areia, como nós falamos, mas infinitesimal, muito menor, comparado à galáxia que nós habitamos, fazemos parte. E toda essa galáxia e todos os outros mundos do universo, a prevalecência é a lei do amor, a lei da união. Os átomos se unem através do magnetismo. Sem essa essência magnética, não haveria a agregação da matéria que nós também usamos. Imaginemos se um átomo nosso fala assim: eu não me dou bem com o átomo que está ali no fígado. Eu não me dou bem no átomo que está numa célula cerebral. O que pode haver? Uma cacofonia, um desarranjo, uma desarmonização total. Nós não seríamos e não teríamos um corpo agregado, fazendo com que o Espírito usasse isso como instrumento de nossa manifestação na Terra.
Essa essência faz parte do universo. E nós somos partes desse universo. Nós somos partes desse universo. E esse universo transborda e transmite amor a todos nós. O que seria de nós se não houvesse a luz solar? Nós nem existiríamos. Nós usamos todas as fontes que o planeta nos oferece. Mas de onde veio tudo isso? Da fonte primária que é o Sol. As fontes fósseis que usamos hoje, petróleo, carvão e tudo mais, são energias que as plantas e outros objetos vivos, como bactérias, animais, armazenaram durante as suas existências e se transformou nesse fóssil que hoje usamos. Se o Sol se apagasse hoje, nós demoraríamos 8 minutos mais ou menos para saber que ele apagou. Certo? Mas depois nós sofreríamos as agruras do frio do universo. A Terra cairia praticamente para 270 graus negativos Celsius. E a vida deixaria de existir. A não ser que nós entrássemos buraco adentro. E ali mantivéssemos as nossas fontes de energia. Que amor é este? Que esses seres tão sublimes demonstram para todos nós que estamos vivenciando hoje. Será que um dia nós iremos conseguir fazer tudo isto? Sim, o Cristo nos afirmou. Vós sois deuses. Poderás fazer o que eu faço e muito mais. Então nós observamos que quando este ser nos trouxe essa capacidade de nos demonstrar um amor tão intenso para conosco, ele veio trazer uma outra proposta. Está naquela em que, assim ele diz, os mansos herdarão a terra. Está no Sermão das Bem-aventuranças, no início dele, onde Gandhi coloca que aquele que souber amar, através deste livro, através desta parte, que onde ele nos diz que se toda a literatura do mundo fosse extinta, eliminada, e ficasse somente o Sermão das Bem-aventuranças, nada haveria se perdido. Então, esta é uma característica daqueles que realmente começam a aprender a amar e a dar o contributo para que todos os outros tenham condições de assim o fazê-lo. Se assim não for, como diz o Dino colocou muito bem aqui, se nós não nos agregarmos em família, haveria o recrudescimento do egoísmo. O egoísmo nos deixaria impregnado com aquilo que ainda temos e muito mais das vezes acentuado. Nós temos que desenvolver o sentimento deste amor de forma natural, não de uma forma capaz de nos mostrar por que eu devo amar. Então, o capítulo que eu estou tentando achar, que fala a respeito, capítulo 9, onde ele fala a respeito de injúrias e violências, que bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele realmente vem trazendo, tirando de Mateus 5:5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isto há mais de 2000 anos, porque essa proposta ela é imorredora. Porque ele tem consciência plena de que toda a humanidade que ele recebeu
das mãos do nosso Criador, não estaria perdida. Por isso, quando ele nos coloca a lei da reencarnação como um objetivo muito intrínseco e complexo, como foi colocado aqui, de como vamos nos reunir aqueles que se tornaram desafetos nossos em encarnações passadas, para que nós possamos realmente desenvolver essa lei de amor. Mas, Carlos, quando nós tivemos aqui uma mensagem de um dos mentores da casa, o quanto foi difícil para reunirmos todos nós que somos as cabeças da casa, para realizarmos algo impensável para nós quando estávamos no Brasil. Quanto tempo levou para nós viéssemos de encontrar aqui? Qual o preparo que essas criaturas tão sublimes nos reuniram? Eu de Goiás, Carlos de Pernambuco, Rafael de Pernambuco, Dino de Minas, Wallace, Rose, Lu do Paraná. Você veria a possibilidade de encontrar com o Carlos aquilo? E hoje estão juntos. Quais os motivos? Aparar arestas? Sim. Mas, acima de tudo, desenvolver a lei do amor entre os dois e entre todos nós. Não há outra facilidade maior do que nós vamos encontrar aqui. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra passo a passo o que nós devemos fazer de maneira mais pungente do que o Cristo nos deu naquela época de forma tão simples. Por quê? Porque o nosso intelecto teria que desenvolver para que nós pudéssemos entender a simplicidade do Cristo. Porque o nosso intelecto nos transformou em seres egoístas. Achamos que nós somos detentores de conhecimento e outros não. Mas muitos outros nos provam que a necessidade de amar independe da capacidade intelectual. Mas, acima de tudo, da capacidade simples de dar um abraço, de ofertar algo que o outro necessita, que é um simples olhar, caridoso, amoroso e com sensibilidade. Não precisamos do intelecto para fazer isto. É necessário que nós possamos dar um passo à frente com aqueles que estão conosco, para que possamos observar o quanto é importante acrescentarmos em nós a vivência do amor. Não há outra solução. Este é o caminho para que nós possamos trilhar o caminho de nos amansarmos e herdarmos este planeta, porque muitos não querem voltar. Eu digo 100% que eu quero voltar. Voltar para uma terra que muitas das vezes, eu estava conversando com a minha irmã hoje, mesmo degradada pelas nossas atitudes para com o planeta, dizimando muitas coisas, mas caberá a nós reconstruirmos o nosso lar, que é este. E este amor nós devemos desenvolver também para aquele planeta que nos acolhe, que é este. Evitando desperdícios, evitando degradarmos, contribuindo para que cada criatura que caminha conosco, desde os mais ínfimos vermes, que são úteis a nós, também tenha a oportunidade de viver. É nosso intelectual que vai falar que nós um dia devemos fazer isto. Vocês sabiam que o vírus da varíola está preservado? E a varíola foi erradicada. Por quê? Porque um dia, se caso essa doença recrudesça e apareça novamente na humanidade, temos a cepa principal desse vírus.
Então, por quê não eliminamos este vírus? Para proteger a nossa raça humana. Não muitas das vezes para fazer com que aquele vírus mantenha o seu processo evolutivo. Perceberam? Por isso, a capacidade de entendimento que temos. Quando a proposta que aquele museu mostrou para mim é o quê? Quanto nós caminhamos na intelectualidade. O quanto de facilidades que nós temos hoje, que num toque de tecla de não mais. Que no passar do dedo nós temos o mundo às nossas mãos. Mas esquecemos que o toque das nossas mãos pode auxiliar alguém que está ao nosso lado. É verdade. Esse sentimento de acolhimento que nós devemos ter para com o outro é necessário para que nós também possamos um dia receber daquela criatura que um dia nós talvez estivemos ajudando, possa nos receber também. Porque nós não estamos isentos de sofrermos as agruras das nossas consequências de um passado. Não um passado de encarnações passadas, mas as agruras de uma encarnação presente. Através de quê? Das nossas doenças que nós, muitas das vezes, infligimos a nós mesmos através dos vícios, através de muitos outros fatores que agora não convém dizermos, mas que cabe a cada um de nós analisarmos sinceramente. Que proposta eu vou fazer a alguém? Com que proposta? Com que propósito vou aprender? E um caminho que o Cristo nos trouxe e mostrou a tantos outros. Porque muitas das vezes nós falamos Paulo, que na época Saulo, também recebeu uma proposta do Cristo, na entrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? E qual foi a resposta que ele disse? Senhor, o que queres que eu faça? Ele entendeu a proposta. E com o propósito de mudar, durante 40 anos de sua existência final, proporcionou o evangelho que nós temos hoje em mãos. Maria de Magdala recebeu a proposta do Cristo. Amar aqueles que estavam à margem da sociedade. Acolher os filhos órfãos que ficaram. E ela assumiu. E nós hoje, baseado em todos os percursos que caminhamos, baseado nos exemplos que esses espíritos já nos deram, qual o nosso propósito de vida hoje? Saímos melhores daqui hoje? Sim, então vamos sair. Fazemos análise? Sim. Por que não? Nada nos impede de sermos melhores. Somente o nosso egoísmo, o nosso orgulho, de não dar o braço a torcer dizendo errei para com fulano e vou pedir desculpas. Porque nós não estamos ainda, muitas das vezes, preparados para falar assim, você me perdoa? E receber uma resposta não. O nosso egoísmo não chega ao extremo de hoje dividirmos o pão, o abraço com alguém. Mas ainda impede que nós sejamos autênticos nas nossas atitudes. Por isso, para que nós possamos encerrar, eu vou ler o último parágrafo da abertura que o Rafael nos fez, que é 97 do livro Caminho, Verdade e Vida, que se intitula Amas o Bastante, que se diz assim: é imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivos e eficiente cooperador do Cristo, se tiveres amor. Intelectualmente o homem já evoluiu bastante. Vá a um museu e veja as máquinas primitivas, os instrumentos que eram feitos.
Eu vi uma mesa cirúrgica lá que um médico inglês saiu lá daqueles lugares e foi para uma cidade do interior, que era Nápoles. Fez uma mesa cirúrgica de madeira. Com que propósito? Salvar vidas. Instrumentos criados por ele, porque não tinha. James Festoni fez uma das maiores obras que a humanidade já teve, desenvolver a medicina. E eu estava conversando um pouquinho mais com a minha irmã, ela falando a respeito de saúde. E eu falei, um dos maiores benefícios que temos é a anestesia. Tente fazer uma incisão sem anestesia. E qual os 3 papéis fundamentais de uma anestesia? Primeiro, colocar o indivíduo para dormir. Segundo, que ele não sinta dor. E terceiro, para que ele não mexa. Tem que se imobilizar o indivíduo, porque ele pode estar dormindo, ele pode não estar sentindo dor, mas ele vai mexer. E qualquer mexida, um erro do bisturi pode causar um dano irreversível. Bênção da anestesia. Lembre-se disto. Medicina avançadíssima. Tudo hoje é graças à intelectualidade humana. Mas, por trás disso tudo, devemos desenvolver a capacidade de amar. E que o Cristo, este amigo nosso, nos auxilie diante das agruras que o mundo passa, para que nós possamos compreender que sem este sentimento, a humanidade iria recrudescer a barbárie. Hoje nós vamos fazer uma irradiação, pois as crianças os jovens irão fazer uma apresentação em homenagem às mães, não é? Então não teremos o passe individual. Portanto, vamos baixar e continuarmos neste processo onde estes benfeitores espirituais nos deram a capacidade de aqui estarmos. E que possamos, Pai, analisando tudo que nós temos em mente, darmos condições para que possamos crescer em amor e bondade. Sabendo que cada criatura aqui hoje, cada ser que recebe as tuas bênçãos em forma de ensinamento, sejamos todos capazes de compreender que cada um de nós não irá estar desamparado nunca, pois assim é do teu desejo que toda criatura que foi confiada a ti e tu interpretas como ovelhas desgarradas. E ele declarou ao Pai que nenhuma ovelha tua seria perdida. Assim somos todos nós, de volta ao teu aprisco, Senhor, através dos processos reencarnatórios onde estes seres que se proporam e se propuseram a nascer com a alma feminina, recebesse os corpos daqueles outros irmãos em seu ventre, para que acolhesse o espírito doente da alma, das suas angústias e suas dores, e receberam e recebem o carinho maternal, de forma que este sentimento límpido, puro, faz com que todos nós que um dia viemos a este planeta pudéssemos e podemos sair melhores quando viemos. Por isso, a todas as mães, a todas essas abnegadas que porventura nos acolheram, sentindo as dores e a angústia de um parto. Mas, quando nos ver chorando e muitas das vezes nos debatendo, todas essas dores se dissiparam e dissipam, e a alegria e o choro
do amor brilha nos olhos daquelas que nos receberam. Por isso, a todas as mães que hoje aqui nos ouvem e que nos ouvirão, possam, enfim, serem agraciadas pela bondade do Pai, dando a oportunidade a elas de que todos os filhos possam amá-las como elas nos amam. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. E assim seja.